Deus abençoe nosso evangelista Jorge Luiz, abençoe as servas do Senhor, a igreja. Como é bom a gente saber que Deus está sempre em pé, sempre aberto a receber a nossa adoração. Que Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a sua sinceridade, Ele sabe que você está aqui para adorá-lo, para louvá-lo, para exaltá-lo. É isso que Ele está buscando em nós. Estamos felizes. A gratidão é muito grande em nosso coração por todos que aqui estiveram comemorando o 17º aniversário, o nosso 17º aniversário. Louvado seja o nome do Senhor. Foi uma festa muito linda, em especial porque a presença de Deus notória, manifestação do Senhor, a alegria do povo. A nossa alegria está na casa do Senhor. E continuamos. O Senhor ainda tem obras para fazer. Eu quero pensar hoje um pouquinho com você, quero ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração, está em Marcos capítulo 14. Nós hoje vamos aprender a vencer os nossos fracassos, a superar os nossos fracassos. Os fracassos fazem parte da nossa história, no passado, no presente e no futuro. Nós somos, como seres humanos, tentados por Satanás, por nossa alma, pela baixa estima, a desistir quando perdemos, quando fracassamos ou quando somos derrotados. E há uma figura na Bíblia, na pessoa de Pedro. Nós vamos aprender alguns passos para vencer ou vencermos as fases de fracassos. Acredito eu que a maior parte de nós, não todos que aqui está, já teve um momento em que se sentiu fracassado. Se é verdade, levante a mão, por favor. Então, a maior parte de nós já teve um momento que se sentiu fracassado, achou que não ia mais conseguir. Mas eu quero louvar ao Senhor, porque a última palavra para mim e para a sua vida vem da boca de Deus. E é Ele que nos conduz, é Ele que nos conduz nos seus santos caminhos. Então hoje eu estava dando uma olhada nessa palavra e senti vontade de conversar, de ministrar, de aprendermos juntos com Pedro, ou com Jesus, se relacionando com Pedro no seu momento, no seu tempo de fracasso. Marcos capítulo 14, versículos 27. Vamos começar lendo esses versículos 27 do capítulo 14 do Evangelho de João Marcos, até o 32. E disse-lhes Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência, mais forte, mais seguro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E
Da mesma maneira, diziam todos também. Você pode se sentar dando glórias a Deus. A vida, ela é feita de várias fases, de estações. A vida é diversificada pelas experiências. Por isso que lá em Romanos capítulo 5, Paulo vai nos dar uma sequência, como trabalhar, como vivenciar nos períodos bons e difíceis da vida, com o amor, com a paciência, com a esperança, na vivência das experiências da vida. Romanos capítulo 5, versículo 5. A vida, por ser uma dádiva de Deus, precisa ser conduzida por Ele, porque sem a condução do Espírito Santo, nós vamos nos perder, e não somente nos perder, mas sucumbir em meio à ausência dessa esperança, que vai produzir a que nós chamamos de perseverança. É necessário entender que nem todos os dias nós vamos ganhar. Diga isso para o teu irmão, você não vai ganhar sempre, de vez em quando você vai perder. Só que a gente quer ganhar, ninguém entra em um jogo para perder, amém ou não amém? Ninguém entra em uma batalha para perder, amém ou não amém? Quando a gente entra em um jogo, a gente entra para ganhar, a gente quer ganhar, a gente quer vencer. E pode ser o melhor crente, o melhor servo de Deus. Quando você perde, você fica chateado, você fica triste, você fica frustrado, porque você entrou na batalha para ganhar. Então levanta a tua mão e diga: eu entro na batalha para ganhar. Porque a questão aqui não é você perder, a questão é você não entrar como perdedor. A questão aqui não é você ser derrotado, a questão é não permanecer derrotado. A questão aqui é perder, mas ter em si a certeza de que o amanhã será diferente, que o amanhã virá e Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a minha história, Deus vai mudar o meu tempo. Se nós formos analisar e formos pensar um pouquinho sobre alguns que em vários momentos perderam a guerra, perderam nas batalhas, e um dos que mais me chama a atenção é Josué, porque ele estava certo que aquela batalha já estava vencida. Primeiro porque Deus vem numa sequência de vitórias, trabalhando na vida de Josué, na vida do povo. Só que agora Josué vem de uma batalha intensa, uma batalha gigantesca, e ele vence esta batalha, e tem uma outra batalha à frente, só que a tribo de Ai é uma tribo bem menor, e aí Josué, ele tira os valentes, os melhores guerreiros dessa batalha, e ele manda os menos preparados, ele manda os mais fracos, porque ele acredita que a tribo de Ai, não só por ser pequena, é uma tribo fraca e a batalha está certa. Só que há uma situação que Josué não sabe que está acontecendo, e só o mundo espiritual sabe, só Deus sabe. Acã rouba 3 peças da Babilônia e esconde essas 3 peças na sua tenda, no chão, enterrada. E aí, quando Josué envia os seus guerreiros para pelejar contra Ai, a tribo de Ai massacra os guerreiros de Josué. Quem sobrevive volta correndo e avisa Josué. Josué entra em crise, porque quando a gente perde, a gente entra em crise. Quando a gente é derrotado, a gente entra em crise. Quando a gente não consegue fazer a coisa certa, a gente entra em crise. Josué, homem de Deus, o homem que Deus falava com ele, entra em crise. Ele joga cinza sobre a cabeça, ele se rasga, ele rasga as suas vestes, ele coloca saco sobre a sua cabeça, ele chora e se lança junto com todo o povo, faz um jejum, e aí Deus diz: há um maldito, há um anátema no meio de vós. Você vai passar por tribo, você vai passar por casa, você vai passar por maioral, e aonde eu parar, ali está a maldição. E a maldição é encontrada na casa de Acã,
Acã. Quem conhece a história sabe que Acã é levado ao vale de Jacó com a sua família, são queimados, e logo após Deus dá a vitória a Josué. Josué, ele passa por uma vergonha, Josué passa por uma humilhação, mas ele não se dá por vencido. Por que não falar de Israel quando Davi está vendo o seu povo sendo humilhado, o seu povo está ali sendo humilhado, os filisteus estão massacrando os hebreus, e eles estão sendo humilhados porque havia gigantes do lado dos filisteus, mas Deus sempre levanta um que vai perseverar pela sua família, pelo seu ministério, pelo seu propósito. Diga para quem está perto de você: ainda que você desista, eu não vou desistir de você. Amém? Todos estavam desistindo, todos estavam assustados, todos estavam amedrontados. E Davi, um menino, diz: quem é circunciso para afrontar o povo de Deus, o meu Deus? E ele guerreia contra o gigante Golias, e ele derrota o gigante, e a vitória do povo é garantida. Mas lá na frente, Davi sofre uma derrota moral. Lá na frente, Davi já seguro, já rei, Davi não vai à guerra e fica descansando no seu palácio, e vai à varanda do seu palácio e vê uma mulher muito bela no seu banho, e Davi então deseja aquela mulher, Davi coabita com aquela mulher, Davi peca com aquela mulher, Davi peca não somente adulterando com aquela mulher, mas também ele peca porque envia o marido daquela mulher para a linha de frente da guerra, e aquele homem chamado Urias é morto, e Davi agora traz sobre a sua consciência a condenação de dois grandes e terríveis pecados. Betseba está grávida e o bebê nasce, mas nasce doente, e o bebê morre, e aí Davi volta a comer, e Davi depois vai escrever um dos salmos mais lindos que demonstra o verdadeiro arrependimento, que é o Salmo 51, em que ele pede ao Senhor para limpá-lo, purificá-lo e fazer dele um homem de Deus. Eu estou contando essa experiência de Davi para você, obrigado, meu diácono, para você, porque às vezes não somos de fora que nos fazem desistir, somos de dentro. Você está entendendo? Os sentimentos, as emoções negativas, tóxicas, os sentimentos negativos, a consciência no processo do julgamento, da acusação, a alma que se abate pelo reconhecimento do fracasso e da falha, e o entendimento de que não existirá uma outra oportunidade. Mas quem te disse que não existirá uma outra oportunidade? Se a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, pois elas se renovam em toda a manhã. Então olha para o teu irmão e diga: ainda não acabou, porque graça, diga, graça é favor imerecido. Você não merece, mas Deus está derramando sobre a tua vida. Eu não mereço, mas Deus está derramando sobre a minha vida. Graça é aquela fala que vem se opor diante de você e do teu acusador. O acusador está te dizendo: se mata, você não presta, você não tem mais jeito para você, não há mais esperança para você, você não vale nada, você é sujo, você não tem mais valor para ninguém. Aí a graça se manifesta e diz assim: Deus te ama, Deus te quer, Deus te chama, Deus te transforma, Deus te abraça, e Deus te diz: eu sou contigo. Você que ouvia a voz de Satanás, a voz da alma, a voz do julgamento, a voz do juízo, começa a ouvir a voz da graça. Tem alguém aqui ouvindo a voz da graça nesta noite? Nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então hoje Deus trouxe você daqui, algumas pessoas, a este culto, e precisam ouvir de Deus, que Deus é misericordioso, que Deus é resgatador, que Deus não abandona ninguém, que Deus não está disposto a abrir mão de nenhum pecador. Não é Deus que abandona o pecador, é o pecador que desiste de Deus. Enquanto há vida, seja numa cruz, já preparado para o sacrifício, para morrer como um condenado, mas se há arrependimento, há uma voz chegando aqui: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, primeiro, vamos ver que essas pessoas, eu vou citar mais uma, elas tiveram que conviver com uma experiência de fracasso, de derrota, que quase paralisou a vida delas. Por que não falar de Elias, o profeta, o tisbita, que desafiou Baal, seus adoradores, desafiou Acabe e Jezabel, e ele então zomba. Vai guardando isso, porque é uma palavra aqui para algumas pessoas que às vezes não entendem por que precisam passar pelos altos e baixos da vida, e porque Deus permite. E ele zomba, e ele escarnece até o meio-dia. Lá estão os Baalins, buscando, adorando, se sacrificando, se martirizando, e nada de Baal responder, porque os deuses deles têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, têm pés, mas não andam, tem mão, mas não apalpam. Mas o meu Deus manda lhe dizer nesta noite: eu ouvi o teu clamor, eu te vi na tua casa, eu estendo as minhas mãos e seguro as tuas, eu estou andando diante de ti, e eu lanço uma palavra e zelo por ela na tua vida, e ela não vai voltar vazia, porque eu vou cumpri-la para a glória do meu próprio nome. Elias então tem a oportunidade de invocar o seu Deus, prepara o altar, prepara o sacrifício, faz um córrego, desafia mais ainda, sai da lógica, e ele então enche o córrego daquilo que faltava para o povo, de água, e ele não precisa de muito tempo, ele invoca a Deus e o fogo desce, e o fogo consome o sacrifício, o fogo consome o altar, o fogo lambe a água, e todos declaram: salve ao Deus de Elias, salve ao Deus de Elias. Os profetas de Baal, de Anatóte, são todos mortos, e ali então Israel volta a se curvar e adorar a um só Deus. A chuva volta, porque ele tinha falado por 3 anos: pela minha palavra não choverá. A chuva volta, mas agora uma notícia chega: Jezabel vai te matar, Elias. E ele é tomado por um sentimento de medo tão forte, que ele deseja não morrer pelas mãos de Jezabel, mas deseja morrer. A autoconfiança, ela é muito perigosa. Se nós nos firmarmos só nos nossos sucessos, podemos correr o risco de não sair dos nossos fracassos. Você está entendendo? Você que tem ministério especial, você que tem projeto, você que já conquistou muita coisa, mas hoje não está conseguindo viver com a escassez, não está conseguindo viver com a ausência, você não está conseguindo viver com o tempo difícil, é porque de repente você só firmou os seus olhos nas conquistas, nos sucessos.
Eu aprendo em minha vida, em toda a minha vida espiritual, a vida não é feita só de sucessos. A vida não é feita só de vitórias. A vida também é invadida pelas derrotas. Por isso que Salomão vai nos dizer lá em Eclesiastes 3:1, há um tempo determinado para todas as coisas, debaixo dos céus e sobre a terra. Aí ele vai dizer, há tempo de sorrir, mas também há tempo de chorar. Ele vai dizer, se preparem, porque virá o tempo de sorrir, mas não se esqueçam que o tempo de chorar também vai chegar. Só que há pessoas que se prepararam só para sorrir, há pessoas que desde o ventre da mãe foram preparados só para viver vitória, só para viver conquista, só para viver o bem e o bom, não foram preparadas para as dificuldades, não foram preparadas para as lutas, inclusive muito mais nesse tempo, não foram preparadas para serem desafiadas, e quando elas se põem diante de lutas, diante de desafios, elas correm, elas se escondem dentro de uma caverna e dizem, eu quero morrer! Não quero mais viver. E aí Deus diz, você vai viver querendo ou não, porque o que eu tenho preparado para você, os seus olhos não viram, os seus ouvidos não viram, é muito mais do que você já viveu e experimentou no teu tempo de sucesso. Amém. Eu me lembro quando, antes mesmo de Deus me conduzir à igreja, quando eu estava saindo da igreja, entre tantas outras palavras negativas, alguém me disse, o que você vai fazer da sua vida? Eu disse, eu não sei, eu vou orar. Eu vou orar para ver o que Deus quer. Aí outra pessoa disse, eu não dou um ano, você muda de ideia. A outra pessoa materialista chegou para mim, vem cá, você vai viver de cestas básicas? Eu disse, eu não sei do que eu vou viver e como eu vou viver. Eu sei que Deus me chamou para um novo tempo, uma nova hora. Claro que a gente tem medo, amém ou não amém? Diga para o teu irmão, as lutas geram medos. Os desafios geram medos. As afrontas assustam. Mas nós temos um Deus. Você pode segurar nas mãos dele, diga, eu tenho Deus. Diga, eu tenho Deus. Diga, o Deus que luta por mim, que pega as minhas lutas e que faz eu ser forte, mesmo quando estou me sentindo fraco, que me tira da minha caverna e me dá uma ordem, vai na tua força, porque eu sou contigo. Você pode aplaudir e glorificar? Aleluia! Na lógica da palavra, eu quero lhe dizer que Deus muitas vezes vai estar mais presente no teu tempo de fracasso que no teu tempo de vitória. Porque é no teu tempo de fracasso que Ele vai aparecer. No teu tempo de vitória, na maior parte das vezes, quem aparece é você. No teu tempo de triunfo, quem aparece é você. No teu tempo de glória, quem aparece é você. Mas no teu tempo de confronto, seja emocional, seja espiritual, no tempo da depressão, da opressão, no tempo da tristeza, da angústia, Ele manda você abrir o Salmo 46 e Ele te diz assim, eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro, bem, olha a sua expressão, bem presente na angústia. Sou eu que quebro o arco, sou eu que despedaço a lança, sou eu que jogo os carros no fogo, sou eu que cesso as tuas guerras e te digo, aquieta-te, saiba que eu sou Deus. Eu vou
hoje eu vim aqui para aprender com Pedro, juntamente com você, como vencer os nossos fracassos. Nós vamos encontrar uma outra personagem que ele poderia ter vencido, ter dado a ele mesmo a oportunidade de ser alcançado por esta graça maravilhosa de Deus, pela misericórdia de Deus. E mesmo tendo errado, fracassado, vê Jesus restaurando a sua vida, restaurando o seu ministério, mas ele não conseguiu. Aí alguém pode dizer, mas já estava escrito. Mas vamos tratar naturalmente dessa situação. Ele não conseguiu, e ele permitiu que todo o jugo da acusação, todo o jugo da condenação dominasse a sua alma, e ele se matou, que foi Judas. Amém? Eu não estou questionando a questão profética, eu estou dizendo que ele era um ser humano, como nós. Judas era um ser humano como nós. Amém ou não amém? Ele era um homem, ser vivo, um ser humano. Se ele tivesse dado assim, saindo da questão do escrito, da escrita, da palavra, se ele tivesse dado uma oportunidade assim, de restauração, com certeza Jesus o restauraria. Então, primeiro, eu quero que você aprenda agora 3 passos muito importantes para vencer os seus fracassos. Primeiro, entenda que você é ser humano. Diga para quem está perto de você: você é ser humano. E quando nós saímos do nível da humanidade, como Elias, e entramos no nível maior da espiritualidade, nós esquecemos disso. O apóstolo está falando uma coisa que eu já sabia. Graças a Deus eu sabia que você é ser humano. Glórias a Deus, você é ser humano. Só que às vezes nós somos tão usados por Deus, nós somos tão cheios de Deus, a coisa está tão certa, o céu desce, como nós cantamos, o céu desceu, a gente vive num nível tão próximo de Deus, que a gente se esquece que é ser humano. Meu Deus, exemplo, meu Deus, o Senhor se manifestou de forma grandiosa na minha vida. Aí chega em casa, tem uma batalha. Aí você, melhor que eu ficasse na igreja, mas você é ser humano. Amém? Você está vivendo o nível espiritual, mas o nível humano, como pessoa, não fora tirado da sua vida. Enquanto você viver mesmo cheio de Deus, na unção de Deus, na manifestação de Deus, no mundo tereis aflições. Isso é importante. Por quê? Porque existem pessoas, meu Deus, eu oro, eu jejuo, eu subo o monte, meu Deus, eu sou uma serva, a minha vida está no altar, por que eu estou passando por isso? Aí Deus diz, porque você é ser humano. Você é carne. Você está ainda neste mundo. Quer que eu resolva o problema? Eu resolvo agora. Morre e vem. Quer morrer? Senhor, estou na prova, mas deixa eu mais um pouquinho. Porque se eu perguntar aqui, possa ser que tenha um que queira. Quem quer morrer hoje aqui? Levante a mão para eu orar para você morrer agora. Ninguém. Pergunta para o teu irmão, quer morrer agora? Ou quer continuar mesmo com as lutas? Então nós precisamos desvincular essas duas áreas e entender que quanto mais usar, aí tem outra questão. Tem gente que tem medo de ser usado por Deus, porque sabe que se for usado por Deus vai entrar na prova. Eu conheço. E dentro dessa igreja eu ouvi, não, deixa eu quietinho aqui, porque quando eu me entrego muito, eu entro na prova. É melhor você entrar na prova aqui do que ser reprovado lá. Olha para o teu irmão e diga para ele, não tem medo de prova se Deus quer te usar. Amém? Eu vou fugir de Deus. Deus não me pega, porque o Senhor me usa aqui e o diabo prepara alguma para mim lá. É igual a questão do dízimo. Quanto mais eu dizimo, mais
mas ela em casa escandalho. O que é isso? É prova. Mais dificuldade, é prova. E se Deus está te provando, Ele manda lhe dizer, porque Ele sabe que você tem estrutura para suportar. E só é provado quem tem a grande probabilidade de ser aprovado. Então há essas questões que a gente precisa entender. Sou eu um ser humano. Elias se esqueceu disso. Escute, está na palavra, eu dei os exemplos. É só você parar e pensar um pouquinho. Ele entra num nível de intimidade tão alto que ele zomba das pessoas, ele escarnece das pessoas. Quando a hora dele agora a agir para representar Deus, ele manda preparar o altar, manda trazer. Olha a afronta de Elias. O que mais faltava naquele tempo para as pessoas era água. Ele manda trazer água. Ele, na linguagem humana, um pensamento, está desperdiçando a água. Ele diz: Deus, sou eu teu servo. O teu. Olha o nível de intimidade. E vem aquela bola de fogo. Não é porque Deus te usa para curar que você nunca vai ficar enfermo. Amém? Você está entendendo? Diga glórias a Deus. Porque a gente ouve essas coisas. Como é que pode? É homem de Deus, é mulher de Deus. Cadê o Deus dele? Está lá no céu, sendo adorado e glorificado. Não mudou. É o Deus de ontem, de hoje, de eterna. Deus não muda por causa do meu resfriado, da minha gripe. Deus não muda por causa da tuberculose. Deus não muda por causa do câncer. Deus continua sendo Deus. Então eu preciso aprender a me desnivelar, a entender que quando eu estou cheio de Deus, quando Deus está acabando de ter água, fogo, sol, na minha barra. Meu Deus, que é isso? Meu Deus, sabia que o Senhor usava tanto assim. Aí daqui a pouco, ser humano, Senhor, 4:30 da manhã, estou eu pegando um ônibus e sou assaltado. Cadê o Senhor? Isso acontece, já aconteceu com membros aqui da igreja. Aconteceu ou não aconteceu? Deus não estava com ela? Diga para o teu irmão: você é ser humano. Senhor, eu vim para a tua casa, mas não tenho gás em casa para fazer comida. Eu chego na tua casa, Senhor, pensando no que eu vou fazer quando chegar na igreja. E o Senhor me diz assim: vá na casa de fulana e dá uma cesta básica para ela. Olha para quem está perto de você e diga: você é ser humano. Amém? Quer deixar de ser? Ora agora. Elias se esquece disso. Olha a lembrança. Olha a lembrança. Ele está cheio, orgulhoso. Talvez, possivelmente, não estou dizendo que está vaidoso. Todos estão dizendo: salve o Deus de Elias, salve o Deus de Elias, só o Deus de Elias é Deus. Meu irmão, a glória, ó. Só que agora um outro ser humano diz assim: eu vou te matar. Aí ele cai na real. Peraí, isso aqui é carne. Espada mata, leão come, eu tenho que me esconder. Então diga para o teu irmão: desnivela. Diga para ele, fala, desnivela. Diga para ele: separa o sobrenatural do natural. Amém? Amém? É todo dia que você tem vontade de vir para a igreja? Fala a verdade, é todo dia? Não. Tem dia que eu não tenho vontade, mas eu tenho que vir. Por que eu tenho que vir? A primeira coisa, porque você é o pastor da igreja. É todo dia que você quer dar glória a Deus, aleluia. Você sente essa? Não. Tem dia que você, se deixar, você anda essa igreja toda, mas tem dia que você quer estar quietinho. Quietinho. Só vem para a igreja que eles vai para minha casa, porque eu vou falar contigo. Mas você quer estar quietinho no teu cantinho, não quer que ninguém te incomode, não fala com ninguém, não olha para ninguém, e aí quem te conhece, não está bem não, porque sabe que você é ser humano. Tem ser humano aqui dentro?
Tem gente aqui dentro? Então olha para quem está perto de você e diga: você é gente como a gente. Então pense como gente. Eu me lembro uma vez que eu cheguei numa igreja que eu pastoreava, e de manhã, com uma dor de cabeça, eu fui para aquela igreja, como você diz, eu saí de São Gonçalo, fui para aquela igreja, uma dor de cabeça, São Gonçalo até, como você diz, uma dor de cabeça infernal, um mal-estar, mas eu era o pastor da igreja, eu saí, fui para a igreja. Quando eu chego na igreja, a irmã está ministrando, que hoje até a esposa do pastor lá, está ministrando, e eu sentei, fiquei quietinho, já olhando assim: Senhor, tomara que ela nem me veja aqui, Senhor, tomara que ela não me chame, que não me dê a palavra, meu Deus, eu só vim porque o Senhor mandou eu vir. Daqui a pouco, o nosso pastor chegou, vou passar a palavra para ele. Aí eu peguei a palavra, estava na hora do estudo bíblico, a gente tinha o estudo bíblico, depois tinha o culto, e aí me chega uma irmã, aí eu começo a ministrar, ela estava ministrando sobre cura, aí eu começo a ministrar e falou assim: eis que eu vou curar alguém aqui com dor de cabeça. Aí tem uma irmã, ela nova convertida, chamada, ainda tem, que ela é viva, mãe do Charles Tito, Maria das Dores, olha o nome da irmã, Maria das Dores, cheia de dor de cabeça. E quando eu comecei a ministrar, eu falei: Jesus está curando alguém aqui que está com uma dor de cabeça, e eu achando que era eu, uma dor de cabeça infernal. Quando acabou o estudo e a dor de cabeça, ela: pastor Ronaldo, eu nem vinha para a igreja hoje, eu estava com uma enxaqueca, uma dor de cabeça, eu estava, porque quando o Senhor falou Jesus está curando, parece que botaram a mão, fizeram assim, a dor de cabeça. Eu olhei para ela e falei: mas eu estou com a minha até agora. Não é assim que acontece? Às vezes você está com uma luta em casa e Deus te diz: vai orar pela minha serva, e chega lá, a luta é igual a sua, e você diz: por que o Senhor resolveu a minha primeiro? Não é assim que acontece, igreja? Porque você é ser humano, e Deus vai pegar as suas aflições, as suas lutas, para te ensinar como tratar de outros e depender dele. Você está entendendo? Glorifique, adore, exalte o nome do Senhor. Quando eu aprendo a lidar, conviver com os meus fracassos, eu começo a entender o que foi falado aqui pela boca do servo de Deus. Deus faz no tempo dele, Deus faz na hora dele, e aí eu acrescento do jeito dele, da forma dele. Então, a autoconfiança, ser humano, segundo passo, a autoconfiança pode gerar em nós uma independência espiritual, uma independência emocional. Eu tenho experiências fantásticas com Deus, eu tenho dores que eu digo, e vem para o meu corpo, eu digo assim: eu te rejeito, sai do meu corpo agora, e elas desaparecem. Eu não gosto de tomar analgésico, comprimido, eu não gosto de tomar remédio, eu sou uma pessoa muito difícil para remédio, eu posso pagar um preço comigo, essa questão de remédio que eu não gosto, só se for realmente, não tem mais como, aí eu tomo, e eu fico: sai, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, sai, e a coisa vai desaparecendo. Mas tem coisa que não desaparece. Diga para o teu irmão: e nem vai desaparecer no teu tempo, é no tempo de Deus. Então nós precisamos ter cuidado com essa questão da autoconfiança, né? Eu sou o homem de Deus, eu sou a mulher de Deus, eu sou o homem de Deus, eu sou a mulher de Deus. Eu vou dizer agora, em nome de Jesus, sai, e tem que sair. E se não sair? Porque já não saiu algumas vezes. Você vai deixar de ser homem de Deus? Eu tenho muito medo quando as pessoas usam a Bíblia e dizem assim: se eu não sou homem de Deus, se não se cumprir, eu a partir de amanhã não sou mais pastor. Meu Deus, eu já ouvi pessoas falando aqui desse altar essas coisas. Isso é muito sério, porque Deus não é obrigado a fazer, a cumprir o que eu estou determinando na hora que eu quero. E se ele falar: eu não estou contigo nesse negócio,
Antes de Balaão chegar a Baraque, ele era profeta. Depois que ele chegou a Baraque, ele virou adivinho. Porque o Senhor disse: eu não vou contigo. Mas a persistência e assistência, acabou Deus permitindo ele. Só que quando ele chegou lá, ele se vende. E aí, o Senhor não está mais no coração dele. O Senhor o deixou. E quando ele vai amaldiçoar por 7 meses, amaldiçoar o povo de Deus, Deus olha para ele: vai fazer isso? Ele disse: eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoou. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a gente às vezes, isso acontece às vezes com o pregador está, olha, tranquilo, não, o Senhor é comigo, eu já estudei, eu já li. Meu irmão, minha irmã, quem prega sabe disso. Tem mensagem que a gente estuda, a gente lê, a gente ora, e quando vai pregar, aí a gente volta para cá e diz: Senhor, o que houve? Você foi muito autoconfiante. Mas eu estudei, você estudou. Eu orei, você orou. Eu li a Bíblia, leu. Eu chamou. Só que você confiou mais no que você leu, você confiou mais no que você estudou, você confiou mais no que você aprendeu, do que no meu espírito que estava querendo usar a tua boca. Autoconfiança. O que mais mata as pessoas no trânsito é a autoconfiança. As pessoas estão tão certas que elas são as melhores motoristas, condutoras de veículos, que a maior parte delas morrem porque elas têm uma autoconfiança. E aí elas, até que a hora chega. Mas ele dirigia muito bem, mas ela dirigia muito bem. Só que a autoconfiança distancia o governo de Deus da nossa vida. Eu prefiro continuar dependendo do meu Deus. Você prefere? Você quer continuar dependendo do teu Deus? Não é porque nós vencemos ontem. Eu vou dar aqui um retrato, uma imagem real do que eu estou falando. Sábado, esta igreja estava bem mais cheia, amém ou não amém? Domingo, esta igreja estava muito mais cheia, amém ou não amém? De pessoas, estou falando de quantidade de pessoas, amém ou não amém? Segunda-feira, eu me surpreendi, esta igreja estava bem cheia. Aí, meu Deus, aí a gente fica empolgado, aleluia, oh glória, olha que maravilha, oh que festa. Aí chega hoje, dá uma olhadinha, olha para as cadeiras vazias. Aí você vai se frustrar: meu Deus, a igreja está vazia. Aí Deus diz: ei, há tempo de sorrir e há tempo de chorar. O homem de Deus, a mulher de Deus, sabe viver os tempos de Deus na sua vida. Aprende a viver os tempos de Deus. Eu tenho fotos da igreja que eu fico olhando, que não tem espaço para ninguém, que não tem cadeira vazia. E nós temos vivido um tempo que tem muito mais cadeiras vazias na igreja do que gente. Aí alguém pode dizer assim: é o fim da catedral, é o fim. Não é o fim, é o processo. Diga para perto, diga para o teu irmão, diga para ele assim: não é o fim, é o processo de Deus na sua vida. Saiba viver o tempo de Deus. Aí os profetas vêm: eis que o fim não é este, eis que eu vejo muito. Aí você: meu Deus. Aí o profeta: eis que a porta já está aberta. E você continua procurando emprego. Eis que estou enviando o varão. Quando o Senhor fizer 100 anos, olha para quem está perto de você e diga: saiba viver o tempo de Deus na sua vida. Pedro, olha a autoconfiança de Pedro. Senhor, ainda que todos estes te aborreçam,
abandone. Eu, Pedro, jamais te abandonarei. Às vezes a gente se acha tão poderoso, às vezes a gente, por ter passado e feito tantas coisas que deu certo, a gente se acha que nunca vai fracassar. E quando fracassa, a gente quer se matar, a gente quer desistir, a gente quer abandonar, a gente não quer se dar ou dar-se a oportunidade de ser restaurado, reconstruído. Eu acho muito lindo, eu gosto muito dessa expressão. E o vaso caiu da mão do oleiro, mas o oleiro o tomou de volta. O vaso caiu da mão do oleiro, mas o oleiro o tomou de volta. Deus nunca desiste da gente. Nós é que desistimos de nós mesmos. Deus nunca desiste da nossa família. Nós é que desistimos da família. Deus nunca desiste dos nossos sonhos. Nós é que desistimos dos nossos sonhos, porque achamos que por perder uma vez, vamos perder sempre. Levanta a mão sobre alguém aí e diga: eu profetizo que cada derrota na sua vida gerará 2, 3 vitórias a mais, em nome de Jesus. Nós deixamos, eu fico pensando, se Deus, entenda a expressão, humanamente falando, se Deus deixasse de acreditar nas pessoas como nós deixamos, o inferno está mais cheio do que está. Então, nós somos seres humanos, amém? Somos autoconfiantes demasiadamente, nos prendemos mais às conquistas e sucessos, nos preparamos mais para vencer do que para perder. E aí eu volto aqui para o texto, para partirmos para a conclusão dessa palavra. O texto vai nos dizer que Jesus está numa reunião com os discípulos e está próximo a ser preso. E Jesus já revela aos seus discípulos que eles vão fugir, que eles vão abandonar Jesus, que eles não vão suportar essa perseguição. E Pedro está autoconfiante, muito confiante, e ele diz: ainda que todos se abandonem, eu não te abandonarei. Aí Jesus olha para ele e diz assim: o galo não cantará 2 vezes, por 3 vezes tu me negarás. E ele então, olha Pedro exortando a Jesus: jamais, Jesus, jamais, ainda que todos estes aqui, te abandonem, eu jamais te abandonarei, eu morrerei por ti. Às vezes nós estamos assim, estamos tão certos, tão poderosos, tão no nível, no ápice emocional, no ápice espiritual, nada nos abala, mas de repente nós caímos. E é o que acontece com ele. Veja comigo, por favor, vamos acompanhar essa trajetória de Pedro. Primeiro, voltando os olhos ao texto, disse Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Vamos aqui para o versículo 53. Versículo 53, essa trajetória triste e fracassada de Pedro. E Pedro, 53, e levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciãos e os escribas. E Pedro, o que Pedro fez? O seguiu de longe.
Olha a estrutura emocional do Pedro, já está mudada. Olha a estrutura espiritual do Pedro, já está mudada. Você está com um grupo, você é forte. Você está sozinho, você é menos forte. E Pedro o seguiu de longe. O Pedro que disse, eu morrerei, já está seguindo Jesus às escondidas. E o pior vai acontecer. Versículo de número 54. E Pedro o seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote. E estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes reconheceram Pedro. E todos consigo buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, mas não o acharam. 56. Porque muitos testificaram falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se, alguns testificaram falsamente contra ele, dizendo, nós ouvimos dizer, eu derrubarei. Amém? Versículo 62. E Jesus disse, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, vindo sobre a nuvem do céu. Amém. Versículo 66. E estando Pedro embaixo do átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se estava aquentando, olhou para ele e disse o quê? Tu também estavas com Jesus Nazareno. Aí Pedro disse, eu estava, eu vou morrer por ele. Foi isso? O que ele disse? Mas ele negou, dizendo, não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora do alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam, este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro, verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu, e tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar, não conheço Jesus, esse homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Retirando-se dali, chorou. Precisamos ter muito cuidado com a autoconfiança. Não podemos nos instalar na autoconfiança. Não podemos primar a nossa fé só nos acertos, nas conquistas, nas vitórias, nas festas, nas alegrias. Precisamos nos conscientizar que a vida humana, mesmo ligada à espiritual, ela é feita por facetas, ela é feita por fases, ela tem os seus momentos bons, tem os seus momentos ruins e tem os seus momentos difíceis. A maior parte de nós que está aqui e aqueles que não estão, que servem ao Senhor, já esteve no ápice da espiritualidade e também no mais profundo vale da espiritualidade. Quem é que nos tirou de lá do vale? O Senhor. E quem é que nos fez descer do ápice? O Senhor. É o mesmo. Pedro saiu e foi chorar. E segundo os historiadores, ele se deitou em um túmulo vazio que dava de frente para o Gólgota, que tinha uma visão privilegiada do lugar do sacrifício que Jesus ia passar. Segundo os historiadores, quando Pedro nega Jesus, ele consegue ver de uma brecha Jesus sendo julgado. Jesus olha para ele. Pedro fica a chorar.
Pedro não somente fica a chorar, nós vamos entender que Pedro, logo após, ao dizer aos seus amigos e irmãos, discípulos, vamos pescar, ele está dizendo: eu estou desistindo do meu chamado, eu estou desistindo do meu ministério, eu estou desistindo da minha fé, eu vou voltar a ser pescador de peixe. Aí quem aparece? Aquele que é fiel e que zela pela sua palavra, que começou a boa obra e é poderoso para completar na sua vida. Jesus que grita: joga ele para o lado direito. E eles pescam uma pesca maravilhosíssima. Não comem do que pescou. Olha a autoconfiança: eu vou pescar porque o que eu sei é pescar. Jesus não dá a Pedro o direito de comer do peixe que ele pescou, porque quando ele chega na areia, já havia um peixe preparado. Me pergunte quem preparou, porque já estava lá. Talvez tenha sido um anjo. Então olha para quem está perto de você e diga assim: não se assegure nos teus talentos, não se assegure nas tuas conquistas, não se assegure no que você já foi, no que você tem, porque o amanhã virá e para cada dia cabe o seu mal. Apóstolo, o que é isso? É a palavra que Deus me deu, eu não posso falar outra coisa. Você está querendo me desanimar? Não, eu estou querendo te proteger. Eu estou querendo te conscientizar e te dizer que a vida não é feita só de sucessos, que a vida não é só feita de festas, que a vida não é só feita de sonhos, também há pesadelos. Amém ou não amém? Que é isso, apóstolo? Que é isso? Eu estou dizendo para você o que o Espírito está mandando eu dizer. Agora, nós vamos chegar em algo muito importante. João capítulo 21. João capítulo 21, versículo 15 em diante. Eu já quero que você vá abrindo a sua Bíblia e dizendo para alguém: jamais o Senhor vai desistir de você por causa dos teus fracassos. Jesus vai atrás do fracassado. Coisa é essa? Jesus vai atrás de quem o rejeitou, de quem o negou. Jesus vai atrás daquele que não produziu conquista, sucesso, que saiu das expectativas de Jesus, no sentido humano. Jesus vai atrás daquele que conseguiu se contradizer, daquele que disse que ia fazer e não fez. A gente não vai atrás, a gente não vai, mas Jesus vai. A gente não vai buscar, mas Jesus vai buscar. Ah, errou comigo, só erra uma vez. Ué. O próprio Pedro me perguntou: quantas vezes, Senhor? 7 vezes? Quantas? 70 vezes. Não, comigo é assim, eu dou a oportunidade uma vez só. Falhou uma vez, acabou a amizade. A gente faz assim. Faz ou não faz, igreja do avivamento? Jesus não faz. Jesus não faz. Jesus agora vai ao encontro deste Pedro fracassado. Versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? O que ele disse para Jesus antes de Jesus ser preso? Ainda que estes te abandonem, eu jamais te abandonarei. Amas-me mais do que estes? Olha o confronto, porque Deus é especialista em nos confrontar. E por que Deus nos confronta? Para mostrar, revelar a nossa realidade. Porque nós nos disfarçamos, nós somos expert em disfarçar emoções, nós somos expert em disfarçar os sentimentos, nós somos expert. Sai de casa aborrecido, chega na igreja sorrindo, alegre, eles voltam para casa aborrecido. Sai de casa brigado, chega na igreja abraçando, beijando todo mundo, volta para casa brigando. Nós somos expertos em disfarçar as coisas. E quando Deus nos confronta nos tempos da nossa vida, especialmente nos tempos ruins, Ele está querendo revelar a nossa realidade para aperfeiçoá-la na presença dEle.
Você está entendendo? Diga glórias a Deus. Tu me amas mais do que este mesmo? Tu disseste, Pedro. Tu disseste. E olha o que você fez. Pedro está ligado. Senhor, eu te amo. Tu me amas, Pedro? Te amo. Por 3 vezes. Tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Ainda que eu diga que te amo, eu sou um pecador. Ainda que diga que eu te amo, eu sou ser humano. Ainda que eu diga que eu te amo, eu sou falho. Ainda que eu diga que eu te amo, eu sou errante. Ainda que eu diga que eu te amo, eu sou inconstante. Ainda que eu diga que eu te amo, Senhor, eu não cumpro com o que eu digo. Senhor, ainda que eu diga que eu te amo, eu oscilo. Deus, eu sou oscilante. Ainda que eu diga que eu te amo, Senhor, eu procrastino. Ainda que eu diga que eu te amo, Senhor, olha para mim, mas não somente olha para o que eu te diga, mas cumpra em mim a tua vontade. Me capacite para ser melhor. Me capacite para vencer. Me capacite para romper nos tempos de fracasso. Porque tu sabes que mesmo te amando, quando eu me sinto fracassado, eu olho só para mim. E aí eu concluo dizendo para você que quando você entrar no seu estágio de fracasso, de derrota, aí é a hora de você enxergar Jesus dentro de você. Aí é a hora de você ver Jesus dentro de você. Aí você vai se lembrar do apóstolo Paulo declarando em Filipenses 4:13: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não dependo, não estou mais assegurado às minhas forças, mas nele. Esse desânimo só vai sair da sua vida quando você compreender que fracassos fazem parte da sua história, que tristezas fazem parte da sua história, que lutas fazem parte da tua história, mas que o autor da sua vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é quem está escrevendo a tua história. Não tire das mãos dele o papel nem a caneta. Deixa ele escrever, porque ele sabe como escrever a história de cada um de nós. Eu encerro pedindo que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, por favor. Jesus traz esse Pedro. Eu não vou concluir o texto também de João 21, tá? Porque você já entendeu o propósito. João 21, já lemos: tu me amas, eu te amo, amém? Então, Pedro agora, Atos dos Apóstolos, olha a restauração de quem se permite ser restaurado, porque Deus respeita o livre-arbítrio e o tempo de cada um, amém? Tem gente que está caída, que a gente faz de tudo para levantá-la, a gente ora, jejua, visita, se duvidar vai morar junto, vai ficar lá, chama para almoçar, paga lanche, e a pessoa continua na caverna. Respeite o tempo. Respeite o tempo. Continue. Mas não blasfeme, não amaldiçoe, não desista, mas entrega nas mãos de Deus, porque Deus vai resgatar essa pessoa. Olha o que Deus faz com Pedro. Muito lindo isso aqui que Deus faz com Pedro. Versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé no sinédrio, descida do Espírito Santo, com os 11, levantou a sua. Quem não tinha voz agora está levantando a sua voz. Quem não tinha força agora tem força. Quem não tinha ânimo agora tem ânimo. Quem não tinha autoridade agora tem autoridade. Quem tinha desistido agora se levanta para dizer: estou de pé, estou de pé, estou de pé, estou de pé, porque Jesus não desistiu de mim. Estou de pé, porque Jesus me ensinou a passar por tempos bons
mas também passar por tempos difíceis. Estou de pé para dizer: agora realmente eu aprendi o que é morrer por Cristo. Você pode ficar em pé, vamos orar. Aqui eu concluo a palavra de Deus para a sua vida. Amém? Qual é o segredo de estar de pé? É permitir Jesus te restaurar. É a permissão de que Jesus se torne o teu restaurador. Todas as vezes que você não quiser me ver, ou não quiser ver outra pessoa, outro ser humano, deixa a porta aberta para Jesus entrar, porque só Ele faz o que nós não podemos fazer. Não feche a porta para Ele. Você pode fechar a porta para mim, a porta para B, para A, para C e para D, mas para Jesus você não vai conseguir fechar. Há pessoas aqui que talvez, possivelmente, estão passando por experiências como estas, estão passando por um tempo de fracasso, por um tempo de derrota, de desilusão, e não estão compreendendo, não estão entendendo e talvez nem aceitando, não estão sabendo como se comportar diante de Deus e diante da palavra. Na maior parte das vezes nós nos comportamos nos ausentando do que é de Deus. Na maior parte das vezes a nossa alma, ela se comporta se escondendo de todos, de tudo, e nem mesmo querendo ouvir a voz de Deus. Perdemos o desejo de orar, perdemos o desejo de ler a palavra, perdemos a vontade de adorar, de cultuar. A alma entristecida é uma alma detida, é uma alma aprisionada. Por isso que nós devemos olhar para dentro de nós e dizer para nós mesmos: porque estou abatido, porque me perturbo dentro de mim. Eu esperarei em Deus, eu esperarei em Deus, eu esperarei em Deus, e eu ainda o adorarei, e eu ainda o exaltarei. Não sou eu que vou tirar você desse tempo, dessa postura de fracasso. Quem vai é Deus, mas através de você mesmo. Porque uma pessoa que ela entra no nível deste, ela não consegue ouvir mais a voz humana, não consegue mais. Ela só vai ouvir a voz de Deus, só a voz de Deus. Só o Senhor vai tirá-lo desse cativeiro, só o Senhor vai tirá-lo dessa caverna, só o Senhor vai tirar. Então as nossas lutas não são carnais, as nossas armas não são carnais, elas agora são espirituais. Como é que você vai ajudar uma pessoa dessa? Orando por ela, derramando amor sobre a vida dela, acolhimento, a proximidade, mas conscientizando-a que ela está passando por esse tempo, mas não vai permanecer se ela determinar que o amanhã dela virá e Deus há de libertar.